Posso iniciar? Sim, Boa noite a todos. Um prazer enorme estar falando com todos vocês. Espero que eu possa trazer um tema para reflexão de todos nós e que isso nos ajude a caminhar com tranquilidade, nos ajudando principalmente nessa jornada tão necessária e importante para todos nós. O tema é renovação interna. É essa necessidade que todos nós temos de fazer uma revisão constante, permanente, porque a vida ela vai nos proporcionando aprendizados múltiplos e na medida que a gente aprende alguma coisa, é fundamental que a gente possa estar colocando em prática isso na nossa vida diária, junto com os nossos familiares, nossos amigos e assim por diante. Tanto que esse tema eu coloquei assim, que a renovação é necessária e fundamental em nossas vidas, em razão das possibilidades concretas que nós temos de crescimento e evolução. Peguei o Salmo 51:10 e diz assim: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. E isso quer dizer que nessas jornadas que nós passamos o tempo inteiro, a necessidade que a gente tem de estar em sintonia com o universo, em sintonia com todos os irmãos que caminham conosco, e que a gente tem esse coração puro, né, para se renovar constantemente, porque isso é necessário para a nossa evolução. Renovar é um processo de abrir mão da zona de conforto. E aí a gente pode dizer com tranquilidade, né, que o alcance de determinado patamar, geralmente acima, é o que nós estamos sempre buscando, ele gera situações de conforto que invariavelmente beneficia apenas um ser humano ou o segmento que o rodeia. Se a gente olhar no dia a dia, no nosso dia a dia, a gente vai verificar exatamente isso. Na maior parte do tempo, a gente está preocupado com aquilo que acontece conosco e se esquece que a gente faz parte de um conglomerado imenso, num processo de renovação constante e, principalmente, nós estamos trabalhando pela evolução do plano onde nós somos colocados para que a gente possa dar a nossa contribuição. Sob o ponto de vista da evolução humana, é preciso que todos os seres humanos se conscientizem de que sozinhos ou preocupados somente com seus afins, não será possível atingir as finalidades gerais. Ou seja, se eu venho para cá e todos nós viemos com uma característica de poder nos ajudar para poder fazer o plano evoluir e, consequentemente, a gente se beneficiar dessa evolução, na medida em que eu olho simplesmente para o meu umbigo, eu deixo de fazer a minha parte e, consequentemente, a minha parte tão importante e tão necessária como a de todos que participam conosco, oi, de repente não vai acontecer como se espera. Nós precisamos fazer permanentemente um balanço para anotar os lucros e as perdas que nós estamos tendo enquanto passamos pelo plano. Os anos passam, os atos, gestos e comportamentos precisam ser renovados. E por que precisam ser renovados? Vamos lembrar que nós iniciamos a jornada evolutiva a partir de um momento em que a gente não conhecia nada e, consequentemente, a gente foi dando os primeiros passos e aprendendo alguma coisa para poder caminhar com segurança. E a partir dali, nós fomos colocando dentro de nós mesmos vários sentidos, várias razões, para que a gente pudesse a cada dia acordar e trabalhar incessantemente para poder levar avante aquelas propostas. A espiritualidade, ela sugere que nós façamos uma retrospectiva do que nós fizemos, avaliando tudo que foi realizado, além de pontuar o que precisa ser modificado, melhorado ou extinto, se for o caso. Porque essa renovação é importante para olhar, porque muitas coisas que a gente faz, de repente, a gente não sente muito orgulho de ter feito. Consequentemente, tem que ser apagado isso e, consequentemente, colocando outros gestos melhores, outros comportamentos, para que a gente possa ser digno dessa jornada e caminhar com tranquilidade.
Mas nem sempre a gente está disposto a rever as nossas atitudes, porque é muito cômodo para nós, né? E muitas vezes o ser humano faz de conta de que não é necessária essa modificação, essa mudança. E aí que ele se engana. Há uma necessidade profunda de reciclagem de comportamentos, atos, pensamentos principalmente, porque os nossos pensamentos é que acabam nos dirigindo nessa vida terrena. A consciência, ela é um processo que está ainda em maturação. E como está em maturação, a espiritualidade alerta sobre a necessidade de se criar e expandir níveis de consciências internos, para que a gente consiga compreender melhor os nossos papéis, quais de fato são as nossas finalidades, o que se espera de nós nesse momento, nessa passagem pelo plano terreno. E a espiritualidade propõe o tempo inteiro que possamos balizar as nossas ações sob a ótica do que gostaríamos que fizessem para nós. Consequentemente, frearíamos aquelas ações inadequadas que muitas vezes a gente acaba cometendo inadvertidamente. Então, a importância de se ter consciência nesse processo de maturação é muito grande. Daí a renovação ser pontual e, consequentemente, necessária para todos nós. Em tese, nós estamos trabalhando para um mundo melhor. E é isso que a espiritualidade espera de cada um de nós. Mas a gente não pode esquecer que a vida humana é um processo de construção permanente, onde cada participante do momento tem que dar o melhor de si para poder ajustar-se à realidade que está vivendo e, consequentemente, ir trabalhando mais e melhor para poder realizar as coisas ao qual ele também faz parte na sua resolução. E aí a espiritualidade pede: nunca trabalhe com a perspectiva de que os outros devem fazer isso ou aquilo. Preocupe-se somente em fazer a sua parte. O universo vai se encarregar do resto. Porque, assim, se todos nós somos colocados aqui, a preocupação primeira e necessária de cada um de nós é poder fazer aquilo que nós somos convidados a fazer, da melhor maneira, para que cada vez que a gente estiver exercitando esse papel, a gente tome consciência de que nós somos parte de um todo e não simplesmente alguém que está participando naquele momento. Nesse sentido, a espiritualidade pede a todos nós que nós estimulemos e acabamos valorizando as boas ações, mesmo aquelas praticadas por outras pessoas, né? E aí a espiritualidade diz: mesmo que muitos não tenham se apropriado do compromisso de estar nesse planeta, todos têm os mesmos deveres e direitos. Portanto, devem trabalhar pela melhoria dos comportamentos, e é uma tarefa geral, não só dos comportamentos, mas principalmente dos pensamentos, porque são os pensamentos que nos movem nessa passagem terrena. E na medida que a gente pensa uma coisa inadequada, a gente acaba plasmando no universo aquela coisa inadequada que vai prejudicar a nossa evolução e, muito provavelmente, a evolução daqueles que caminham conosco, dependendo do grau de sintonia que tiverem conosco. Quando se indignar por algo mal feito, que esse ser humano tenha certeza de que está sendo convidado a refletir sobre aquela ação e, consequentemente, ele tem a obrigação de auxiliar na mudança. Porque não adianta nada ficar reclamando ou falando mal de um ato mal feito produzido por alguém, quando a gente pode conversar com essa pessoa e, numa reflexão, a gente poder levá-lo a ter a consciência de que o ato não foi adequado e, consequentemente, merece ser revisto o mais rapidamente possível, né? Então, é preciso que cada um de nós se sinta na obrigação de auxiliar na mudança. E, para fazer isso, que nós tenhamos a coragem e a competência de dar exemplos confiáveis, né? Sólidos, marcantes. E aí a gente pode fazer isso, mesmo porque os seres humanos colocados nesse plano, o tempo todo eles estão sendo copiados, né? Então, que sejam bons atos
para que a cópia seja a melhor possível, né? E nunca os maus atos, como a gente observa em muitos lugares, e que acabam se repetindo o tempo inteiro para prejuízo de todos nós. A razão maior da renovação ao qual nós estamos sendo submetidos é preciso que a gente possa nunca esquecer que somos seres humanos em jornadas múltiplas de aprendizado e evolução. Nós começamos lá nos mundos primários, né? E aí nós não tínhamos noção de absolutamente nada. Passamos por mundos que mostravam uma pequena evolução até chegar nesse plano, que é um plano de provas e expiações. E tem já um grau acentuado de conhecimento, mas não suficiente na escala evolutiva. Mas é tão importante que a gente se conscientize desse papel e que a gente vai poder passar, organizar e, consequentemente, dar a nossa contribuição o tempo inteiro. Mas, em razão do nível em que nós ocupamos nesse momento, o que talvez nos incomode, né? Em outros momentos, e principalmente nos níveis primários por onde passamos, nós não tivéssemos a preocupação de olhar para esses aspectos, né? De fazer parte da evolução, de dar exemplo, de incentivar outras pessoas a participarem de um processo de amor, de amizade, de respeito, de gratidão, de tantas outras atitudes que nós podemos tomar. E o fato de nos preocupar hoje demonstra uma evolução que começa a ser ampliada. E ela pode ser melhorada, vai depender de cada um de nós. Então, no dia a dia, preocupe-se em poder olhar para o seu entorno e verificar as pessoas que estão caminhando com você e que talvez não tenham ainda o nível de compreensão que você alcançou. Então, se permita ajudá-las, né, a conversar com elas, a incentivá-las a poderem também caminhar na mesma direção e, consequentemente, fazer o melhor que puderem. Se eu não me renovo, por que os outros deveriam? Porque essa é uma pergunta que normalmente a gente faz, né? Para os outros. Por que os outros não se renovam? Mas eu não estou preocupado comigo nesse momento. E aí, se eu não faço aquilo que eu estou querendo que os outros façam, qual razão eu teria para poder, de alguma maneira, cobrar deles uma postura, uma posição? Mesmo porque o ser humano tem uma tendência a olhar o mundo a partir da sua visão particular. E nessa direção, os outros sempre têm que fazer o melhor e nunca ele mesmo. Então, antes de cobrar essa postura de quem quer que seja, que a gente olhe para o espelho lá de casa. E quem sabe a resposta que a gente esteja buscando, o próprio espelho não reflita na nossa mente. O exercício da humildade é uma característica que precisa ser desenvolvida em todas as situações. E esse exercício é tão necessário e, ao mesmo tempo, desprezado por muitos. E deveria ser melhor compreendido esse exercício da humildade e, consequentemente, estimulada, praticada. Porque quando você é humilde para reconhecer que você não sabe tudo e que você é um aprendiz, e como aprendiz, tantos outros são aprendizes no mesmo nível, é importante a gente poder, de alguma maneira, se colocar à disposição para poder conversar sobre as questões e, consequentemente, encontrarmos juntos uma resposta que certamente vai atender às nossas necessidades e vai nos ajudar a caminhar. A renovação passa a ser, então, um tema permanente. Toda vez que você passar pelo plano terreno, vai ouvir falar em renovação. Porque não é uma renovação interna, começa dentro de você e depois ela se expande pelo universo nas múltiplas direções. Aí, de alguma maneira, incentivando outras pessoas a terem o mesmo comportamento e fazendo essa renovação periódica, tão fundamental para que a evolução ocorra. Por mais que alguém se considere renovado, atualizado e consciente de seus papéis, sempre haverá algo a ser visto, modificado, porque a vida humana é um processo em constante movimento e atualização. Dá uma olhadinha no mundo ao seu redor e veja quanta coisa se modificou desde que você era pequeno,
desde que você teve contato com os primeiros ensinamentos e assim por diante. Mas essa dinâmica, ela faz parte do processo ao qual nós estamos sendo submetidos. Daí a importância da renovação. E outro aspecto que não pode ser deixado de lado é a oportunidade que nós estamos tendo de aprender em conjunto, né? Se alguém encontra uma alternativa melhor, tem o dever de compartilhar. E esse dever é nosso, daquele ser humano que está passando pelo plano terreno. Na medida em que eu conheço algo que é diferente daquilo que eu vinha observando até então, eu tenho a necessidade e a obrigação de poder encaminhar isso em variadas direções, para que as pessoas possam se apropriar também desse instrumento e, consequentemente, a gente vá melhorando o espaço onde a gente caminha. Infelizmente, alguns seres no plano terreno se acham melhores que outros. Volta e meia você vê, né? Alguém que fala: não, eu sou melhor, eu sou bom nisso, eu sou bom. Ninguém é bom o suficiente no plano terreno ainda, porque o processo está apenas no começo. Pode ser que quando ele chegar lá no final, ele tenha essa característica. Mas e a humildade? Não dá para trabalhar ela desde cedo para poder fazer com que a pessoa entenda que, embora seja importante tudo aquilo que ele aprendeu, é preciso que ele tenha humildade para poder reconhecer que também, em determinados momentos, muitas outras coisas ele não vai saber ainda. E como o processo está em constante evolução, a gente tem a oportunidade de poder chegar até lá e, consequentemente, se esclarecer. O esclarecimento acaba contrapondo com a tese de que as oportunidades são do mesmo tamanho quando os seres passam pelos estágios previstos, né? Assim, se alguns se sentem privilegiados, as suas obrigações acabam triplicando. Por quê? Porque a cada um que foi dado um pouquinho mais, muito mais dele será cobrado. E, consequentemente, a necessidade de compartilhar ações, informações e conhecimento se torna muito mais obrigatório para esse ser que conseguiu alcançar uma posição de destaque nessa sociedade que a gente observa é tão diversa. A renovação, segundo alguns espíritos, né, pode ser um encontro consigo mesmo, porque é possível que em alguns momentos você tenha conquistado informações muito importantes, talvez você não tenha valorizado tanto quanto deveria. Consequentemente, você não valorizando deixou de lado. Mas quando o ser humano realiza a sua renovação e ela seja constante, ele está criando um novo momento, no mínimo, um reencontro consigo mesmo. E esse reencontro, ele tem que acontecer porque na medida em que você consegue olhar para dentro de si mesmo, você vai perceber o nível de ignorância que está ainda presente na sua existência e que precisa ser melhorado. E essa melhora vai no sentido de você poder considerar o universo como parceiro nesse momento e, consequentemente, você poder aliar todas as outras informações que forem chegando para poder te ajudar a caminhar. No nível mais elevado, mudanças de atitude representam o encontro com o Deus que habita o seu próprio ser, que está presente desde que você foi colocado no plano terreno. Só que você nunca enxergou ele dessa forma. Esse Deus, que para muitos está distante dele e que, na verdade, está dentro de você. E cada ação que você produz com a égide de Deus, né, da divindade, muito provavelmente você está se aproximando desse ser que habita você, está dentro de você. E você não precisa sair procurando pelos lugares, como muitos buscam, quando, na verdade, é simplesmente olhar para dentro de si mesmo para poder encontrar esse Deus que está aí, querendo que você olhe para ele. A renovação é um estágio que se aproxima dos objetivos que nos trouxeram ao plano terreno, que é de desenvolvimento da igualdade, da irmandade, da fraternidade, do amor ao semelhante, em toda e qualquer condição, mesmo naquelas em que essa pessoa se torna
um particular oposto às suas ideias, às suas convicções. Não importa. Ele também está num processo de renovação. Consequentemente, ele vai ter a oportunidade de poder olhar para tudo isso que ele está fazendo de forma inadequada, tendo a oportunidade de poder revisar e, consequentemente, se alinhar com aquilo que o Criador espera de todos nós. Renovação é um estágio apenas, se aproxima dos objetivos que nos trouxeram ao plano terreno. Que a gente não se esqueça disso em nenhum momento. E mesmo porque renovar, eu repito aqui, é compartilhar ensinamentos. Então, tudo aquilo que você aprendeu ao longo do tempo e você acha que é particular seu, deixe disso. Olhe para o universo e perceba que as suas informações, assim como a de tantos outros que já conseguiram chegar próximo delas, são importantes para o desenvolvimento geral. E na medida que você olha para o todo, você percebe que é fundamental que você possa conversar e deixar aquela forma egoísta de você poder olhar para o ensinamento recebido e guardar para você, né? No mundo com comportamentos egoístas por excelência, quando alguém quebra essa regra, ele está ampliando ao infinito a possibilidade de mais pessoas compreenderem seus papéis de fato e se candidatarem a se modificar, né? Porque na medida que você leva uma informação de qualidade e ela pode trazer um horizonte diferente para aquela pessoa, invariavelmente ela vai querer experimentar. E, consequentemente, ao experimentar, ela vai perceber quão importante foi aquele momento de olhar para aquela ação e, consequentemente, se apropriar dela. E se você aprendeu a ler e escrever, será que você fica satisfeito quando convive com tantos seres que tiveram a oportunidade de, não tiveram a oportunidade de frequentar uma escola e de gozar do mesmo benefício? Então, às vezes a gente observa ao nosso lado tantas pessoas que continuam num estágio de ignorância total, porque não tiveram oportunidade de passar pelos estágios escolares como todos nós praticamente tivemos. E, consequentemente, nós somos egoístas quando não permitimos que esse universo que está à nossa frente tenha também a oportunidade de gozar dos mesmos benefícios que nós tivemos a oportunidade. Mas renovar é também um processo que vai mostrar para a gente uma característica muito além do que se pode imaginar. Porque quando você se renova, você está trabalhando permanentemente pela paz, pela sua paz interior, mas pela paz do mundo. Porque quando você permite que outras pessoas consigam ter acesso a muitos bens do qual normalmente não teria acesso, ela vai se candidatar a ser uma pessoa melhor e, consequentemente, usufruir dos benefícios todos que estão à disposição para todos nós utilizarmos. E essa é uma realidade. E que é preciso que a gente possa olhar para tudo isso, lutar para que todos possam alcançar os mesmos recursos e, consequentemente, façam um bom uso dele, porque a humanidade espera que todos nós façamos dessa forma. A paz possível, ela só será concretizada quando todos estiverem disponíveis para doar um pouco dos bens de diferentes naturezas já alcançados, desde os bens espirituais. Tem algumas pessoas que falam assim: nossa, eu encontrei o Deus que eu tanto buscava. Ensina esse caminho para alguém. Não fica só para você, só se gabando de você ter encontrado, quando na verdade tem muita gente que está em busca ainda e, consequentemente, precisaria receber algumas informações que pudessem abrir os seus horizontes e, consequentemente, fizesse ele caminhar de uma forma melhor e mais tranquila. A renovação também deve ser considerada um sinônimo de equilíbrio. Equilíbrio pessoal, equilíbrio da comunidade, da sociedade, do mundo em geral. Porque quando você se renova, e a maior parte da população do mundo se renova, você está proporcionando condições de equilíbrio, porque você está levando informações adequadas para que as pessoas entronizem nela e, a partir dali, elas consigam caminhar de uma forma mais tranquila e feliz.
Num trecho do Evangelho está escrito de que a renovação permite enxergar fatos e situações que naturalmente passam despercebidos. Portanto, sua prática é necessária e fundamental para os humanos. E, logicamente, a troca dessas informações também de fundamental importância. E aí, nesse trecho do Evangelho, convida todos a renovarem seus conceitos, seus preconceitos e atos, reformulando suas vidas, porque desta forma se aproximarão mais dos reais sentidos da existência terrena. Eu digo com toda tranquilidade, sem medo de errar: ninguém entrou no plano terreno para sofrer. Eventualmente pode estar passando por um perrengue, mas, na verdade, ele precisa abrir os seus horizontes para poder enxergar o horizonte onde ele está e, consequentemente, começar a ter ações que permitam que ele possa ir se igualando ao que a multidão está enxergando e tentando colocar em prática. Renovação serve como instrumento da sua vida pessoal e intransferível, né? Muitos seres, a gente observa isso no dia a dia, se dizem estar cansados das práticas do dia a dia, pela exaustão. No entanto, eles são resistentes às mudanças ou sequer almejam praticá-las em suas vidas. E essa ação de resistência a mudanças é terrível para a maior parte da população, porque vai fazê-lo sofrer de novo. E enquanto ele não estiver aberto a poder receber as informações e se renovar constantemente, invariavelmente ele vai caminhar da mesma maneira e não vai ter oportunidade de ser feliz, que é uma possibilidade lá na frente. Renovar é abrir perspectivas e possibilidades de viver um novo momento, ou compreender melhor os seus significados, atualizando, ressignificando. E é um processo contínuo, né? Que não começou ontem e não vai terminar amanhã. Ele vai estar permanentemente sendo desencadeado na nossa vida. Também nesse processo de renovação, a caridade serve como instrumento. A caridade você pode praticar quando você ensina para alguém aquilo que você já sabe. A caridade de você acolher alguém que de repente ficou na rua da amargura. A caridade de você poder ouvir as pessoas, quando muitas delas não têm essa oportunidade de alguém para ouvi-las, né? Se aí você percebe que a humanidade caminha de forma lenta, doe seu tempo para ajudar na mudança. E como é que você pode doar o seu tempo? Trabalhando numa entidade assistencial aí na sua cidade, deve ter várias, né? E aí eles estão precisando de gente, de ajuda, né? Eu me lembro, inclusive, de uma situação, isso nos dá 2003, mais ou menos, né? Uma amiga passou um telefone para uma pessoa que estava passando um perrengue imenso na vida, né? E ele era engenheiro de várias qualificações como engenheiro e desempregado, se separando da família e assim por diante. E aí, ele ligou para mim no celular em 2003. O celular era caríssimo naquela época, né? E ele falou comigo 2 horas pelo telefone. Imagina quanto ele não pagou de celular, né? E aí ele queria resposta para a questão que ele estava vivendo, arrumar emprego, se separando da família e tudo mais. E eu trabalho com o meu mentor, e o meu mentor disse, colocou no meu mental uma situação e eu falei para ele, falei, olha, a primeira coisa que você tinha que fazer era você poder enxergar as pessoas que estão ao seu redor para você poder ser, de alguma maneira, visto. Por exemplo, né? Então, aí do lado da sua casa tem um abrigo, né, de velhinhos que está precisando da sua ajuda, mas você nunca viu esse abrigo. Como é que eu sabia que tinha um abrigo lá? E tinha mesmo. Olha, ele morava em Belo Horizonte. Eu estava em São Paulo. E eu disse para ele, ó, tem um abrigo aí, então vai lá e se oferece para trabalhar nesse abrigo. Quem sabe você não consegue um emprego depois, né? Aí ele prestou atenção e foi. E aí, muito tempo depois, ele me contou, acho que uns 3 anos depois, ele me contou o que aconteceu. Quando ele chegou lá, no abrigo, tinha uma senhora de 98 anos de idade, trabalhando lá como voluntária, olha só. E ele, com a idade dele, não trabalhava voluntariamente nunca. E aí,
a pessoa olhou para ele e falou assim, ele perguntou assim, né, tem alguma coisa que eu possa ajudar e fazer? A mulher olhou e falou, oh, obrigado, Deus, ele acabou de chegar. E ele fez um trabalho fantástico lá, como engenheiro, ele tinha todas as engenharias na cabeça, ele fez uma horta comunitária, e a partir do momento em que fez a horta comunitária, onde os próprios abrigados trabalhavam na horta, e aí foi possível gerar muita renda e, consequentemente, alimentar todas aquelas pessoas que ali estavam. Então, às vezes, a gente tem uma comodidade grande porque a gente não quer sair para olhar, para achar alguma coisa que a gente possa fazer. E aí, de repente, é como esse amigo aí. Aí, ele me contou depois, ele queria muito trabalhar no exterior, né, com um trabalho internacional, que ele já tinha um plano, inclusive, para fazer. Imediatamente ao ato dele, né, que ele providenciou lá e que todo mundo ficou feliz com aquilo, ele conseguiu um emprego internacional e está feliz até hoje, trabalhando, viajando para o mundo inteiro. Então, dou essa dica para realçar que o trabalho voluntário é, sem dúvida, um dos caminhos mais curtos para você poder chegar aos teus níveis de felicidade. Porque na hora que você se dedica para alguém, você abre o teu horizonte para que você possa também receber o benefício. E esse amigo, de repente, ele conseguiu resolver o problema financeiro dele, reestruturou a família e está feliz seguindo em frente. E é para se pensar, né? Mesmo porque a caridade ela tem várias formas de manifestação. Todas elas servem ao propósito de permitir mudanças significativas em nossas vidas. Por isso que é fundamental que a gente pratique a caridade, qualquer que seja, ainda que seja para ouvir as pessoas, né? Que também é uma caridade, ou qualquer coisa que você possa fazer que vá engrandecer alguém que está necessitando de algo. Coloque nessa sua renovação um sentido de religiosidade. Eu falo aqui de religiosidade como religiosidade mesmo, né? Eu conheço muitas pessoas que traz essa religiosidade dentro dela e elas não optaram por nenhuma religião, claramente. Elas só praticam o amor, elas estão à disposição do semelhante, porque fazem isso por convicção, né? Os princípios de tratamento adequado aos seus iguais estão inseridos claramente na ação de religiosidade, que não é privilégio de nenhuma seita, de nenhuma religião, de nenhuma filosofia, mas é apenas e tão somente um instrumento que facilita a integração entre as diferenças, o respeito que deve prevalecer entre todos os segmentos. Na falta de sua prática, é preciso renovar seu entendimento e proporcionar sua adesão por todos. Era isso que eu queria falar para vocês, né? Na verdade, é um exercício que todos nós devemos fazer todos os dias, de nos renovar constantemente. É fácil? Não é. Também, se fosse fácil, talvez até não tivéssemos tanto interesse em poder conhecer e praticar, mas que a gente consiga se renovar todos os dias, nos respeitando e respeitando todos que caminham ao nosso redor. Porque, afinal de contas, a nossa intenção, a nossa obrigação, o nosso dever é esse. Que Deus possa confortar sempre os nossos corações e abrir as nossas mentes para a gente olhar para esse novo e caminhar com ele. Era isso que eu queria trazer aqui para vocês. Espero que, de alguma maneira, vocês possam entender e, consequentemente, praticar isso ao longo das suas vidas. Muito obrigado por todos vocês terem me ouvido.